Bom, saudações de todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para dar continuidade à resolução do nosso teste de Química e desta feita nós vamos resolver aqui o exercício número 21. Bom, o exercício número 21 diz o seguinte, dada a seguinte reação, a reação inicia com 0,10 molares de HCl, no estado de equilíbrio estavam presentes 0,010 molares de cloro. As concentrações de HCl e de Cl2 no equilíbrio são respectivamente. Então, nós vamos resolver este exercício de forma simples. Então, o que é que nós temos de acordo com este exercício? Então, nós temos aqui o exercício número 21. Então, aí o exercício nos fornece a equação da reação. Esta equação da reação. Então, é esta equação que o exercício nos fornece. Então, o que é que nós temos aqui? Então, temos esta equação da reação. Então, nós temos que calcular aqui as concentrações no equilíbrio. Então, neste caso aqui, já que o exercício nos diz claramente que o processo ou a reação inicia, neste caso, com uma certa quantidade de HCl. Então, aí nós temos a quantidade inicial de HCl como sendo de 0,10. E quando se atinge o equilíbrio, no estado de equilíbrio, neste caso, nós temos lá presentes 0,010 molares de cloro. Então, se temos uma quantidade inicial e uma quantidade no equilíbrio. Então, neste caso, temos que usar uma pequena tabela para resolver este exercício. Então, vamos montar a nossa tabela aqui de forma simples. Então, nós vamos montar aqui uma pequena tabela. Vamos ter uma tabela simples. Então, que vai nos ajudar, neste caso, na resolução deste exercício. Então, vamos montar uma tabela simples. Aqui vamos ter o próprio HCl, aqui vamos ter o hidrogênio, aqui vamos ter o cloro. Então, aqui vamos ter o estado inicial, que vai ser o início. Aqui vamos ter aqui a variação da concentração. E aqui nós vamos ter o equilíbrio. Vamos ter aqui o estado de equilíbrio. Então, vamos usar esta tabela para resolver este exercício. Bom, o exercício diz que inicia-se com 0,10 molares de HCl. Então, já que é o início, significa que os produtos da reação não existem. Então, a quantidade desta aqui e desta vai ser igual a zero no início da reação química. O exercício informa ainda que quando se atinge o equilíbrio, nós temos aqui cerca de 0,010 molares de cloro. Ora, vejamos, se no início não havia nada de cloro e no equilíbrio nós temos esta quantidade, quanto é que se formou? A conclusão é que se terá que formou-se também 0,010 molares de cloro. Então, para determinar a quantidade de cloreto de hidrogênio, assim como de hidrogênio, nós vamos usar uma pequena estequiometria. Então, pela equação da reação, eu estou a observar que 2 moles de HCl vão formar aqui 1 mole, neste caso, de cloro. Agora, 0,010 molares desta substância estão para 1 x de HCl. Então, neste caso, vamos ter como x sendo o quê? Sendo 2 vezes 0,010 dividido por 1. Então, x vai ser igual a 0,02 molares. Então, esta é a quantidade de HCl que reage. Então, vamos ter aqui 0,02 molares. Agora, para o caso do hidrogênio, também vamos proceder praticamente da mesma maneira. Vamos ter o quê? Pela equação da reação, eu observo que 1 mol de hidrogênio está para 1 mol, neste caso, de Cl2. Agora, 0,010 molares desta substância estão para 1 x. Então, x vai ser também 0,010 molares, neste caso de hidrogênio. Então, a quantidade de hidrogênio que reage é também de 0,010 molares. Ora, vejamos. Numa reação química, o que acontece? Os reagentes são consumidos, os produtos são formados. Então, se no início nós tínhamos isto aqui, e a quantidade que reagiu é esta aqui, quanto é que restou no equilíbrio? Então, é só pegar este valor menos este aqui. Então, vamos ter aqui 0,08. Então, esta é a quantidade no equilíbrio. Agora, se no início não havia nada de hidrogênio, isto é que se formou. Então, no equilíbrio, vamos ter também 0,010.
Então, as concentrações no equilíbrio são justamente essas que nós temos aqui. Então, o exercício pede a concentração ou as concentrações no equilíbrio de HCl, assim como de cloro. Então, a concentração no equilíbrio de HCl é esta aqui e a de cloro é esta aqui. Então, essas são as quantidades que o exercício pede para se calcular. Então, isto encontramos na alternativa A. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. E temos agora o exercício número 22. O exercício número 22 diz o seguinte, se o exercício número 22 diz o seguinte, se o mol de hidrogênio gasoso e o mol de iodo em um recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus, a concentração de HI no equilíbrio será. E temos aí KC igual a 49. Então, vamos resolver aqui também o exercício número 22. Bom, de forma assim, nós vamos ter que escrever a equação da reação, pois disse que mistura-se hidrogênio e iodo. Então, vamos escrever a equação da reação. Temos aqui hidrogênio gasoso a reagir com o iodo gasoso para formar aqui o iodeto de hidrogênio no estado gasoso. Então, disse que misturam-se um mol desta substância e um mol desta substância até que se atinja o equilíbrio. Nós queremos saber qual é, neste caso, a concentração de HI. Aqui também vamos usar uma pequena tabela para resolver este nosso problema. Então, vamos montar uma tabela semelhante a esta aqui. Então, vamos ter uma tabelinha semelhante a esta para resolvermos este exercício. Então, vamos ter uma tabela simples. E nós vamos ter aqui o quê? O hidrogênio. Aqui vamos ter o iodo. Aqui vamos ter o iodeto de hidrogênio. Então, vamos ter algo que nem isto aqui, que vai ser o início. Aqui vai ter a variação. Então, vamos ter uma tabela que vamos ter o estado de equilíbrio. Estado de equilíbrio. Então, vamos ter esta tabelinha aqui. E um dado importante é que o exercício também fornece KC como sendo igual a 49. Este é um dado do exercício. Então, antes de preenchermos a tabela, nós temos que prestar atenção. As quantidades que o exercício nos dá estão em mol. O exercício diz claramente aí o seguinte, que se um mol de hidrogênio e um mol de iodo em um recipiente de 1 litro atingirem a condição do equilíbrio. Então, as quantidades estão a ser misturadas estão em mol. Então, para facilitar os nossos cálculos, primeiramente vamos ter que determinar, neste caso, a concentração em mol por litro de hidrogênio, assim como de cloro, já que temos o volume. Então, neste caso, nós vamos dizer que a concentração de hidrogênio vai ser igual a quê? Ao próprio número de mol de hidrogênio sobre o volume. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 mol, que o exercício nos diz que nós temos dividido por 1 litro. Então, vamos ter aqui 1 molar. Essa é a concentração de hidrogênio. Então, no caso de iodo, também vamos ter a mesma coisa. Iodo vai ser igual a concentração, neste caso do iodo, vai ser igual ao número de mols de iodo dividido pelo volume. Neste caso, vamos ter também 1 mol dividido por 1 litro. Então, isso aqui vai dar 1 molar. Então, essas são as quantidades que nós já temos mais em mol por litro, ou seja, as concentrações. Então, vamos preencher a nossa tabela de forma simples. Aqui vamos preencher a tabela. Então, vamos ter aqui que no início nós temos, na realidade, 1 molar dessa substância e 1 molar desta substância. Já que é o início, o produto não existe, a concentração é zero. Agora, nesta reação química, claramente que hidrogênio e iodo reagem, então são consumidos. Então, são diminuídas suas quantidades. Então, quanto é que se diminui não se sabe. Então, vamos ter aqui menos X. E aqui também vamos ter aqui menos X. E o produto, que é o iodeto de hidrogênio, está-se a formar. Mas quando é que se forma? Não se sabe. Neste caso, vamos considerar como sendo mais 2x. O mais 2 deve-se primeiro, o mais porque é um produto, e o 2 por causa do coeficiente estiquiométrico da equação, que é 2. Agora, se esta é a quantidade inicial e esta é que reagiu, o que é que resta? Então, vai ser isto aqui menos o que reage. Então, vamos ter 1 menos este x. Então, no início estava isto aqui é que reagiu. Então, o que é que resta? Resta isto que estava no início e isto que reagiu. Agora, este é um produto, nada existia no início e isto aqui é que se formou. Então, isto aqui nós vamos ter no equilíbrio. Então, já preenchemos a tabela e vamos escrever agora a expressão de KC. Então, KC vai ser igual a quê? Neste caso, a concentração do nosso produto. Então, vamos ter a concentração de HI, que é o produto, dividido aqui pela concentração de hidrogênio.
vezes também a concentração de iodo. Então, temos isto aqui. Então, o exercício também nos fornece como dado 49 como sendo o K/100. Então, vamos substituir os dados agora. Então, vamos ter aqui 49 vai ser igual a quê? A isto aqui. Então, a concentração no equilíbrio aqui de HI é 2x. Então, vamos ter aqui 2x tudo ao quadrado. Agora, a concentração de iodo e hidrogênio é esta aqui, 1 menos x. E temos também 1 menos x no equilíbrio. Bom, nós podemos organizar um pouco mais isso aqui escrevendo o seguinte, que vamos ter aqui 49, que deve ser igual a 2x ao quadrado. Aqui, já que temos potências com a mesma base, podemos fazer que manter a base somar os expoentes. Então, vamos ter aqui 1 menos x isso ao quadrado. Agora, aqui, nós podemos aplicar uma regra simples da matemática. Nós podemos fazer o quê? Extrair uma raiz quadrada em ambos os lados desta equação. Então, vamos ter aqui que raiz quadrada de 49 tem que ser igual a raiz de tudo isso aqui. Vamos ter aqui 2x ao quadrado dividido aqui por 1 menos x ao quadrado. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Então, vamos ter aqui 7 deve ser igual. Aqui ao extrairmos raiz quadrada, já que temos uma divisão, nós podemos pegar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Então, o resultado vai ser 2x dividido aqui por 1 menos x. Agora, podemos passar isto para lá. Então, vamos ter isto aqui, que 7 vezes 1 menos x deve ser igual, neste caso, a 2x. Então, temos isto aqui. Fazendo a propriedade distributiva, vamos ter 7 menos 7x, que deve ser igual a 2x. Então, vamos ter isto aqui. Então, passando este menos 7x para lá, vamos ter 7 igual, neste caso, a 2x mais 7x. Então, vamos ter o quê? 7 vai ser igual. Isto aqui vai dar 9x. Então, temos esta equação, podemos reescrever daqui, vamos ter 7 igual a 9x. Agora, podemos isolar x. Então, x vai ser igual a quê? Para isolar x é só levar este 9, passar para já que é uma multiplicação, vamos ter 7 dividido por 9. Então, esta seria a quantidade que nós calculamos, que acabamos de calcular. Então, temos 7 sobre 9. Já que nós queremos a concentração dessa substância, desta aqui, então podemos substituir o x aqui, porque a quantidade no equilíbrio é esta aqui. Então, podemos substituir o x por este valor. Então, neste caso, podemos dizer que a concentração de HI no equilíbrio vai ser 2 vezes o x. Então, neste caso, o x qual é? É este aqui. Então, vamos ter aqui, e a concentração de HI vai ser igual a 2 vezes 7 sobre 9. Então, a concentração de HI vai ser igual a isso aqui vai dar 14 sobre 9. Então, esta operação 14 sobre 9 vai dar aproximadamente 1,56. Então, neste caso, a resposta correta seria 1,56. Isso nós vamos encontrar na alternativa C. Então, a resposta correta seria alternativa C, neste caso. Bom, dando continuidade, vamos resolver agora o exercício número 23, que diz o seguinte. Então, temos o exercício número 23, que diz o seguinte. Quando 1 mol de dióxido de enxofre e 1 mol de oxigênio são colocados no recipiente de 1 litro de capacidade a 1000 Kelvin, atinge-se o equilíbrio e 0,8 mol de trióxido de enxofre são formados. O Kc da reação será. Então, podemos resolver agora este exercício, que é o exercício número 23. Então, vamos ter aqui que para o exercício número 23, o exercício diz que mistura-se 1 mol de dióxido de enxofre e 1 mol de oxigênio. Então, primeiramente, temos que escrever a equação da reação. Então, temos aqui o dióxido de enxofre gasoso a reagir com o oxigênio gasoso. É uma reação em equilíbrio. Então, vamos formar esta substância aqui, que é o trióxido de enxofre. Então, acertando, vamos colocar um 2 aqui, vamos colocar um 2 aqui. Então, o exercício diz que são misturados aqui 1 mol desta substância e 1 mol desta substância. E quer saber qual deve ser o Kc desta reação química. Então, neste caso aqui temos 1 mol desta substância e 1 mol desta substância. E disse ainda que no equilíbrio nós temos 0,8 mol desta substância. Então, aqui vamos usar uma pequena tabela, tal como nós fizemos no exercício número 21. Então, vamos usar também uma pequena tabela.
Então vamos usar aqui uma pequena tabela para resolver este exercício. Então vamos ter aqui o dióxido de enxofre, vamos ter aqui o oxigênio, vamos ter aqui o trióxido de enxofre. Então vamos ter uma tabela mais ou menos que nem esta aqui para resolver este exercício. Então aqui é o início, aqui vamos ter a variação, aqui vamos ter o estado de equilíbrio. Então, disse que são colocados aqui 1 mol desta substância e 1 mol desta substância. Já que é o início, a quantidade de produto não existe, vai ser 0. Mas, quando se atinge o equilíbrio, nós temos aí 0,8 mol desta substância. Ora, vejamos. Se no início não havia nada do trióxido de enxofre e no equilíbrio nós temos 0,8, então o que é que se formou? Então, podemos concluir também que aqui formou-se 0,8 desta substância. Agora, para determinar as quantidades dessas duas substâncias, nós vamos usar uma estequiometria simples também, básica neste caso. Então, eu vejo que 2 moles, neste caso do dióxido de enxofre, estão para 2 moles pela equação. 2 moles dessa substância estão para 2 moles deste. 2 moles de trióxido. Agora, 0,8 estão para 1x. Neste caso, o tal x vai ser também 0,8. Então, a quantidade dessas substâncias que reagem é de 0,8. E também podemos fazer um procedimento semelhante para o oxigênio. Eu vejo que tenho 1 mol de oxigênio, então 1 mol de O2 vai estar para 2 moles de substância. 2 moles de SO3. Agora 0,8 vai estar para quê? Vai estar para um Y qualquer. Então este Y neste caso vai dar 0,4. Então a quantidade de oxigênio que reage é de 0,4. Agora, já que reagentes são consumidos e produtos são formados, significa que desta quantidade inicial do meu reagente, neste caso o dióxido de enxofre, que eu tenho, esta aqui reage. Então é só pegar esta aqui menos isto aqui. Então teremos a quantidade no equilíbrio. Então seria 1 menos 0,8. Então vamos ter aqui 0,2. Então aqui fazendo a mesma coisa. 1 menos esta quantidade, vamos ter 0,6 ou 0,60, a mesma coisa. Então, no equilíbrio, nós temos estas quantidades aqui, mas essas quantidades estão sendo expressas em termos de moles. Nós queremos calcular kC, e kC admite apenas concentrações em mol por litro. Então, antes de usarmos esses valores, nós temos que calcular a concentração de cada substância. Então, vamos ter aqui, para SO2, a concentração, que é número de moles sobre o volume. E para o oxigênio, vamos ter o quê? Que concentração também é número de moles sobre o volume. E para o trióxido de enxofre, vamos ter também concentração e número de moles sobre o volume. Então, vamos ter uma situação que nem esta aqui. Agora, aqui nós temos que o número de moles no equilíbrio da substância é de 0,2 dividido pelo volume, que neste caso o exercício já nos diz que o volume é de 1 litro. Então, vamos ter 1 litro. Aqui também vamos ter esta quantidade para o oxigênio, vamos ter 0,6 dividido por 1 litro. Agora, para este aqui, vamos ter 0,80 ou 0,8 dividido por 1 litro. Então, aqui vamos ter 0,20 molares, ou também podemos dizer que é 0,22 mol por litro. Aqui vamos ter 0,6 mol por litro. Aqui vamos ter 0,8 mol por litro. Então, essas são as concentrações no equilíbrio. Agora, podemos sim calcular kC. kC vai ser igual a isto aqui. Então, vamos ter aqui a concentração do produto, trióxido de enxofre ao quadrado, porque temos coeficiente 2. Pois aqui temos esta substância, isso é o coeficiente estequiométrico, vezes aqui a concentração do oxigênio. Agora é só fazer a substituição dos dados aqui nessa expressão de kC. Então, kC vai ser igual a quê? Bom, podemos substituir os dados. Esta é a quantidade no equilíbrio desta substância. Então, nós podemos escrever isto aqui na forma de notação científica. Então, 0,8 é o mesmo que dizer 8,0 vezes 10 elevado a menos 1. Então, é isto aqui no equilíbrio ao quadrado. Então, podemos também escrever isto na forma de notação científica. Vamos ter 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, ao quadrado também, vezes o quê? Neste caso, a concentração nesta substância aqui é esta aqui. Então, vamos ter aqui também escrevendo na forma de notação científica 6 vezes 10 elevado a menos
1. Então, isto aqui está a ser expresso em mol por litro. Então, aqui temos mol por litro. E aqui tudo também está sendo expresso em mol por litro. Mas para facilitar eu de reescrever isto aqui como sendo o quê? Isto aqui, vamos ter 8 vezes 10 elevado a menos 1. Isto aqui é mol por litro. Então, tudo ao quadrado. Aqui vamos ter 2 vezes 10 elevado a menos 1. Também é mol por litro, tudo ao quadrado. Vezes aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 1 é mol por litro. Então, temos isto aqui. Agora já vai ficar fácil operar matematicamente. Aqui temos uma multiplicação, esse 2 vai levar a este 8. Então, na realidade, vamos ter o quê? Este 2 elevando a este 8. Já que há uma multiplicação que nós temos aqui. Então, 8 ao quadrado vai dar 64. Aqui, este menos 1 e esse 2 vão se multiplicar. Então, vamos ter 10 elevado a menos 2. Isto aqui, este 2 também vai levar esta unidade. Então, vamos ter mol por litro, tudo ao quadrado. Então, ficamos com isto aqui. No denominador, vamos fazer o mesmo aqui. Esse 2 vai levar a este 2. Então, vamos ficar com 4 vezes o quê? Menos 1 vezes 2 vai dar 10 elevado a menos 2. Esta unidade elevada ao quadrado. Então, mol por litro ao quadrado vezes 6 vezes 10 elevado a menos 1 mol por litro neste caso. Então temos isto aqui. Agora o que nós podemos fazer aqui? Podemos efetuar a operação no denominador. Então podemos dizer o que aqui? Vamos ter 64 vezes 10 elevado a menos 2. Neste caso, mol por litro ao quadrado. Dividido agora, é só pegar 4 vezes 6. Então isso aqui vai nos resultar em 24 vezes 10. Então, temos o que aqui? Potências com a mesma base, podemos somar os expoentes. Então, vamos ter aqui menos 2 mais menos 1. Isso vai dar menos 3. E temos aqui essa unidade ao quadrado. Este aqui que não tem nada, que na realidade temos 1 elevado a ele. É como se nós tivéssemos tudo isso aqui elevado a 1. Então, temos potência com a mesma base, podemos somar os expoentes. Então, vamos ter aqui mol por litro, neste caso, ao cubo. Agora, nós podemos fazer aqui uma coisa. Podemos dividir este e este valor. Isso vai dar pouco mais. Essa operação dá pouco mais de 2,67. Então, vezes aqui 10. Então, temos agora potências com mesma base. E é uma divisão. Então, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, o que vai acontecer? Vamos ter aqui menos 2. Então, menos 2 menos 3. Isto aqui. Então, dando continuidade, nós vamos ter que 2,67 vezes 10 elevado a o quê? Agora, aqui haverá conjugação, vamos ter mais. Então, vamos ter menos 2 mais 3. Então, isso aqui vai dar 2,67 vezes 10 na prática, que é o mesmo dizer 26,7. Então, cortando aqui vamos ficar com 1. Então, esta unidade aqui, quando passa para cima, vamos ficar mais ou menos com algo que nem isto aqui. Que é a mesma coisa que dizer 2,67 litros por mol. Então, esta seria a nossa resposta. Então, a resposta correta vai ser, neste caso, a alternativa C. Bom, dando continuidade, vamos agora resolver aqui o exercício número 24. O exercício número 24 diz o seguinte: a aumento da temperatura, o Kc da reação hidrogênio e iodo para formar o iodeto de hidrogênio é 49. Se 1 mol de cada um dos gases H2 e I2 são colocados num frasco de 250 ml a esta temperatura, quais serão as concentrações de HI, H2 e I2 no equilíbrio? Então, vamos resolver aqui este exercício, que é o exercício número 24. Então, vamos ter aqui 24. Bom, aqui disse que são misturados esses gases. Temos aqui o hidrogênio gasoso e também o iodo gasoso, claramente, que é uma reação em equilíbrio que vai formar aqui o iodeto de hidrogênio. Então, já que aqui nos dá um Kc e querem as concentrações no equilíbrio, é mais conveniente, primeiramente, convertermos os valores que nos dão em mol, porque nos dizem aí que são misturados 1 mol de cada substância. Então, o ideal é sempre converter esses valores em mol para o quê? Para a concentração em mol por litro. Então, vamos calcular primeiro a concentração, neste caso, de hidrogênio.
que vai ser o número de moles de hidrogênio sobre o volume. E também vamos ter aqui a concentração de iodo, vai ser o número de moles de iodo sobre o volume. Então, neste caso, temos o quê? 1 mol de cada substância. 1 mol de cada substância dividido. O volume aí é de 250 mililitros. Então, convertendo para litros, fica 0,25 litros. Aqui também vamos ter 1 mol de cada substância dividido por 0,25 litros. Isto aqui vai dar 4 mol por litro. Aqui também vamos ter 4 mol por litro. Então, em termos práticos, aí foram misturados 4 mol por litro de hidrogênio e 4 mol por litro de iodo. Agora, se nós podemos usar uma pequena tabela para resolver o exercício. Então, vamos usar uma tabela que nem esta aqui, que nós já vimos. Então, é uma tabela simples, que nem esta aqui. Vai nos ajudar aqui a resolver este exercício de forma um pouco mais prática. Então, esta é a tabelinha. Então, vamos ter aqui o hidrogênio, vamos ter o iodo, vamos ter aqui o HI. Aqui é o início, aqui vai ter a variação da concentração e aqui é o equilíbrio. Então, vamos ter uma tabela aqui, né? Esta aqui, para resolver este problema. Então, a quantidade inicial aqui é de 4 mol por litro. Deixa aqui também de 4 mol por litro. Esta aqui não existe no início porque é um produto, ainda não se formou nada dele. E as quantidades que reagem quais são? Nós não sabemos, então podemos considerar X esta aqui reage, X esta aqui reage. Agora, qual é a quantidade destes que se formam? Não sabemos, não vamos considerar mais 2. X, então, no equilíbrio, esta menos que nós temos aqui, vamos ter 4 menos X. Esta menos isto aqui, vamos ter 4 menos X. Então, no equilíbrio, vamos ter 2X. Agora, é só escrever a expressão de Kc e fazer a substituição dos dados. Então, Kc em função desta equação, vamos ter aqui HI ao quadrado, vamos ter aqui hidrogênio, vezes aqui a concentração de iodo. Vamos ter isto aqui. Então, substituindo os dados do equilíbrio aqui, nós vamos ter isto aqui. Lembrando que o capacete do exercício já é dado, ou seja, o capacete da reação, o exercício já dá. Vamos ter 49, vai ser igual a quê? Neste caso, a 2x ao quadrado. Vamos ter aqui 4 menos x e 4 menos x. Então, bom, aqui podemos reorganizar aqui, dizer que 49 vai ser igual a quê? A 2x ao quadrado. Aqui vamos ter o quê? 4 menos x ao quadrado. Então, continuando aqui, podemos agora aplicar a raiz quadrada em ambos os lados. Vamos ter a raiz quadrada de 49 ser igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado dividido por 4 menos x ao quadrado. Então, como resultado, nós vamos ter o quê? Continuando aqui, 49, raiz quadrada vai ser 7. E aqui vamos ter o quê? 2x dividido por 4 menos x. Então, podemos passar isto para lá. Vamos ter 7 vezes o quê? 4 menos x igual a 2x. É isso que nós temos aqui. Então, aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter como resultado aqui 28 menos 7x, que deve ser igual a 2x. Passando isto para cá, vamos ter o quê? 28 igual a 2x mais 7x. Então, dando continuidade, vamos ter que 28 vai ser igual a 9x. Então, neste caso, x vai ser igual a 28 dividido por 9. Então, x vai ser igual a quê? A 3,11. Então, este é o valor de x. Então, para achar as concentrações aqui, é só pegar esse valor de x e substituir aqui. Então, veja que no equilíbrio, a concentração de hidrogênio e de iodo é igual. Então, podemos escrever que a concentração de hidrogênio é igual à concentração de iodo no equilíbrio, que neste caso vai ser 4 menos x. Então, substituindo o x por este valor, nós vamos ter o quê? Vamos ter que a concentração de hidrogênio é igual à concentração de iodo, que deve ser igual a 4 menos 3,11. Então, isso aqui dá 0,89 mol por litro. Então, essas são as concentrações dessas duas substâncias. Então, agora para esta substância, nós vamos ter que a concentração de HI vai ser o quê? 2 vezes o X. Então, neste caso, a concentração de HI vai ser igual a 2 vezes este valor aqui, 3,11, que vai ser igual a 6,22, neste caso, mol por litro. Então, temos este valor. Então, a resposta correta para o nosso exercício vai ser a alternativa D. Então, nós vamos agora resolver aqui o exercício número 25. Então, esse número 25 diz o seguinte:
temos aí um gráfico. O gráfico a seguir mostra as variações da concentração em mol por litro de dióxido de nitrogênio e tetróxido de nitrogênio até atingirem o equilíbrio, segundo a equação. Então, para o exercício número 25, nós temos a seguinte equação. Esta é a equação que o exercício nos fornece. Então, vamos ter esta equação, N2O4 gasoso. E depois a pergunta é, qual é o valor da constante de equilíbrio? Então, temos aí um gráfico. Bom, de forma simples, eu vou tentar aqui, de forma bem simples, escrever o gráfico. Bem, não vai ser taxativamente assim, mas vamos tentar aqui. Então, temos um valor 4. Depois temos 3, depois temos 2, temos 1. Temos mais ou menos um gráfico assim. Mas eu estou a notar que aqui no 2 temos uma coisa mais ou menos assim. E aqui no 1 mais ou menos assim. Então, na realidade, aqui o 1 tinha que estar mais ou menos aqui. Ok. Depois, isso aqui parte de 4, chega aqui. Depois parte de 0, chega aqui, mais ou menos uma cena aqui neste aqui. Então, temos assim. Então, significa que neste valor 2 e 1, neste caso temos isto aqui, e aqui nós temos isto aqui. Então, notem que a partir desse instante aqui, as curvas tornam-se retas, neste caso, constantes. Mas vejam que antes de atingirmos esse ponto, as curvas iam variando, as concentrações iam variando, mas quando se atinge este ponto aqui, as curvas tornam-se retas. Então, significa que a partir desse momento aqui, nós atingimos aqui o estado de equilíbrio. Então, as concentrações no equilíbrio dessas duas substâncias são esses dois valores que nós temos aqui. É que a partir desse instante para lá, atingiu-se equilíbrio, daqui para lá, atingiu-se equilíbrio. Então, a concentração de equilíbrio dessa substância vai ser, na verdade, aqui temos o 2, essa substância vai ser esta aqui, e a desta vai ser esta aqui. Então, já temos, a partir do gráfico, as concentrações no equilíbrio de cada substância. Então, de forma simples, nós já podemos aplicar logo a expressão de Kc e substituir os dados e realizar o cálculo. Então, vamos ter aqui que Kc vai ser igual à concentração dessa substância dividido pela concentração de NO2 ao quadrado. Então, Kc vai ser igual aqui. A concentração dessa substância no equilíbrio é esta aqui de 1. Vamos ter 1 molar, 1 mol por litro. E a dessa substância aqui é esta de 2. Então, vamos ter 2 molares, mais atenção ao quadrado. Então, vamos ter isto aqui. Então, aqui vamos ter o quê? 4. E esta divisão vai dar 0,25. Então, neste caso, a resposta correta seria a alternativa A. Então, a resposta correta seria A para este número 25.